essa leitura, essa leitura deste livro maravilhoso, que é um lugar para os excluídos. Vamos trazer aqui para vocês alguns comentários. Pronto, vamos aqui, todo mundo que puder entrar, já vai entrando. E vamos estabelecer um canal da comunicação através desse livro, desse conteúdo. Ingrid, você está aqui disposta a ler? Sim, tô sim. Ok, ok. Então, vamos lá. Me chamou e mandou um documento aqui para você conferir. Ai, deixa Até os 50 anos eu não me sentia pronta. eu virar para você agora. Etapas de desenvolvimento. Na dinâmica de grupo, como um indivíduo, o Senhor aprendeu o autoconhecimento e a maneira de lidar com grupos. Na psicanálise, o Senhor voltou à sua história individual. A análise do script lhe abriu os olhos para os envolvimentos familiares. Que importância teve a terapia do grito primal? Fiquei 5 meses com Arthur Yanov em Los Angeles e mais 4 meses com um discípulo dele em Denver. Saboreei a terapia primal do início ao fim, e isso foi incrivelmente importante para mim. Não obstante, percebi que ela facilmente leva a um beco sem saída. Existe o perigo de que a pessoa fique estacionada na regressão e pare de crescer. Uma parte desses sentimentos são realmente muito dramáticos, mas carecem de força. Hoje eu os denomino sentimentos secundários. Foi algo que somente percebi mais tarde. Como transcorria isso concretamente naquela época? Os clientes faziam a terapia 2 horas por semana? Não, não. Eu ia ao centro todos os dias por várias horas. A gente volta à infância e aos sentimentos da infância. Nesse processo, tem a ajuda de um terapeuta. Sob sua orientação, a gente expressa sentimentos primitivos em alta voz e em gritos veementes. Isto tem um efeito libertador, na medida em que os sentimentos são essenciais. Determinados exercícios, porém, também podem reforçar esses sentimentos, e então isso tem um efeito contraproducente, estimulando a regressão e impedindo a despedida da infância. O senhor frequentou essa terapia e gritou por 9 meses? Isso é um tempo enorme, 180 dias, corresponderia hoje a uma terapia de vários anos. Assim foi. Assumi esse processo em sua totalidade. De repente, notei. Ele não me traz mais nada. Pode facilmente converter-se num teatro. Como percebeu isso? Quando um cliente fazia aniversário, recebia uma torta. Então, naturalmente, precisava chorar. Por quê? Era como uma obrigação, porque o cliente estava recebendo algo que não recebera em sua infância. Certa vez, uma colega do grupo, que também era terapeuta, recebeu uma dessas tortas depois da sessão e prorrompeu num choro de cortar o coração. Mais tarde, eu a procurei e lhe perguntei: Você não ensinou aquele choro? Ela respondeu: Sim, aqui a gente precisa fazer isso. Portanto, tratava-se de um certo código de comportamento que nada tinha a ver com liberdade e crescimento. Ingrid? Oi? Sim, estou ouvindo. Oi, Maria? Oh, oi? Você Sim. me chamou? Não, chamei porque parou a sua voz e parou, congelou a sua, com, sua, Aonde que parou? Posso a, continuar? com a pergunta para a terapeuta. Ah, tá. Então vou retomar. Então ele. É. Perguntou aqui, acenou aquele choro? Ah, tá. Mais tarde eu a procurei e lhe perguntei: Você não ensinou aquele choro? Ela respondeu: Sim, aqui a gente precisa fazer isso. Portanto, tratava-se de um certo código de comportamento que nada tinha a ver com a liberdade e crescimento. Mais tarde, eu próprio ofereci terapia primal.
pelas normas então vigentes. Essa terapia devia durar 9 meses. Comecei reduzindo-a para 4 meses. Como o senhor trabalhava? Em grupos? Um fim de semana por mês? Não, não, diariamente, exceto aos sábados e domingos. Mesmo nisso, pode-se ver como os tempos mudaram. Hoje, dificilmente uma pessoa entraria nisso. Como reagiram os vizinhos? Eu tinha em minha casa um porão à prova de som. Mandei expressamente construir a casa de uma forma que me permitisse trabalhar com terapia primal. Todo dia fazíamos sessões de grupo de cerca de 3 horas, para 10 participantes. Minha mulher e eu oferecíamos ainda, cada um, 2 sessões individuais. Oferecemos 2 vezes a terapia primal por um período de 4 meses. Então pensamos que 4 semanas bastariam e oferecemos a terapia por esse prazo, 2 vezes ao ano. O efeito era o mesmo. Mais tarde, combinei a terapia primal com a análise do script. No final, eu dava cursos de script por 5 dias, reservando um dia para a terapia primal. Com o passar do tempo, observei que a dor primitiva fundamental resulta da interrupção de um movimento de aproximação, que sempre teve um papel importante na terapia primal. Como terapeutas, ajudamos o cliente a reviver o processo de nascimento. Depois, o ajudamos no movimento de encontro com a mãe e com o pai. E nisso se completa o processo. Mais tarde, reparei que os problemas importantes dos clientes são de natureza sistêmica ou remontam a traumas pessoais. Para tratar o aspecto sistêmico, eu oferecia a constelação familiar. Para o trauma pessoal, uma sessão de terapia primal. O senhor fez terapia por muito tempo. Análise e terapia da Gestalt, terapia primal. Para que precisou de tudo isso se sua vida corria tão sem problemas? O senhor procurou para si terapias que envolviam muito autoconhecimento. Todas essas terapias eu fiz para mim mesmo, e não porque pretendesse transmiti-las. Para mim, funcionaram como um noviciado, e ainda precisei de muito tempo até ter clareza sobre mim mesmo. Até os 50 anos, eu não me sentia pronto. Ainda estava em busca. Só então ganhei clareza. Quais eram as suas questões nesse longo processo terapêutico? Entrei nele sem questões. Simplesmente me expus a ele. Queria aprender, queria fazer experiências pessoais, queria ver o que se passava comigo. Então algo não era bom para mim e eu o interrompia imediatamente. Se alguém o procura agora como terapeuta e lhe diz: quero apenas fazer uma experiência, o senhor provavelmente faria aquele seu comentário: ele tem alguma força? Não é verdade que o cliente chega ao terapeuta com uma questão? Para mim, era um treinamento pessoal, sem questões claras. As questões claras não são, de qualquer maneira, as verdadeiras questões. Eu percebia imediatamente se algo me atingia. O caso mais patente foi com a análise do script. Fiquei eletrizado. Senti, aqui é possível um desenvolvimento, pois na época eu ainda estava imaturo. Com a terapia primal, ocorreu inicialmente algo semelhante. Contudo, num determinado momento, percebi que tinha acabado. Sempre que algo se converte em escola, que as pessoas precisam aprender e dominar um código de procedimentos, algo morre. Então fui adiante. Por outras palavras, diante da grande oferta de novas formas de terapia e de propostas inovadoras que aconteceram aos montes nos anos 70, o Senhor escolheu o que era interessante para si? Justamente. Então eu testava isso e o aprofundava para mim, com outros e em outros. Nisso se baseia a riqueza da minha experiência, sem certificados e sem filiação ou associações. Isso nunca me interessou.
Agora chegam alguns psicólogos críticos que jamais se submeteram a um processo de autoconhecimento e não entendem nada de terapias humanistas, a não ser desqualificando-as como esotéricas, e gritam: Hellinger não tem certificado. Não deixa de ser cômico, não deixa de ser cômico. Assim é. O senhor também se ocupou com a hipnoterapia, segundo Milton Erickson, e a programação neurolinguística. O que o fascinou tanto em Milton Erickson? Impressionaram-me, a seu respeito, pelo cliente e sua maneira de acompanhar o movimento dele. Ah, entendi. Impressionaram-me o respeito do Milton Erickson, pelo cliente e sua maneira de acompanhar o movimento dele. Refere-se aos movimentos corporais do cliente? Sim, aprendi muito com isso. Por exemplo, quando alguém conta alguma coisa e simultaneamente sacode levemente a cabeça, muitas vezes não é verdade o que ele diz. Ou a pessoa faz que sim com a cabeça, mas nega com as palavras o que eu afirmei. Então vejo que acertei. Numa constelação, pode acontecer que alguém recue um passo ou olhe por cima de alguém. Então sei que devo introduzir ali uma outra pessoa. Esses pequenos movimentos são, muitas vezes, os mais importantes. E Milton Erickson imediatamente aceitava tudo o que o cliente mostrava. Reparava nos mínimos sinais corporais e lia neles a verdadeira questão do cliente, que muitas vezes é algo totalmente diferente da questão apresentada. Erickson conduzia o cliente por desvios, sem que fosse imediatamente visível aonde o caminho levava, até chegar ao que lhe correspondia de modo mais profundo. Pode ser mais preciso? O que o senhor quer dizer com desvios? Por exemplo, Erickson foi procurado por um casal com problemas. Ele não disse nada e mandou-os fazer um passeio nas montanhas. Quando voltaram, perguntou por suas impressões. O homem disse: Foi maravilhoso a vista, a paisagem. A mulher disse: Como você pode dizer isso? Foi terrivelmente enfadonho. Erickson não comentou e os mandou para casa. 2 semanas depois, estavam separados. É algo típico de Erickson. Como o senhor lida hoje com a hipnoterapia? Ainda a usa? Raramente, mas acontece às vezes sem planejamento. Por exemplo, dei um curso em Xangai numa clínica psiquiátrica. Espontaneamente, um homem sentou-se ao meu lado e imediatamente caiu num transe profundo. Depois de 1/4 de hora, ele abriu os olhos e agradeceu. Nenhuma palavra fora dita. Costumo falar com uma voz que estimula o recolhimento e utilizo apenas palavras simples. Também isso aprendi com Erickson. A PNL é, basicamente, uma combinação das melhores práticas de diversos terapeutas. O que o senhor aprendeu com ela mais precisamente? Com a PNL, a gente aprende a dissolver, através de modificações mínimas, a rigidez de atitudes esclerosadas e as imagens internas que as acompanham. A PNL é, principalmente, uma hipnoterapia aplicada e ampliada. Eu mesmo ofereci cursos de PNL e cheguei a escrever um livro inteiro, uma introdução à PNL, principalmente por meio de histórias. Jamais o publiquei. Por meio da hipnoterapia e da PNL, aprendi a introduzir histórias terapeuticamente. Como o senhor inventa histórias terapêuticas? E o que quer dizer quando afirma que as coloca terapeuticamente? A maioria das histórias terapêuticas que me ocorre espontaneamente em determinadas situações. Por exemplo, num curso meu, alguém contou que tinha asma. Então lhe contei a seguinte história. Alguém mora numa casa pequena. Com o passar dos anos,
Acumulam-se muitos trastes em seus quartos. Muitos hóspedes trouxeram suas coisas e, quando foram embora, deixaram muitas malas. É como se ainda estivessem ali, embora tenham partido e para sempre. Também as coisas que o proprietário acumulou permanecem guardadas em sua casa, como se nada pudesse ser esquecido ou perder-se. As coisas quebradas também prendem a recordação. Por isso elas ficam e tomam o espaço de outras melhores. Somente quando o morador está quase asfixiado é que ele começa a limpar o espaço. Começa pelos livros. Deverá passar toda a sua vida contemplando as velhas figuras e compreendendo doutrinas e histórias alheias? O que já foi resolvido há muito tempo, ele tira de sua casa. E nos quartos tudo fica leve e claro. Então ele abre as malas alheias e vê se ainda encontra algo que possa utilizar. Nisso descobre algumas preciosidades e as põe à parte. O resto ele carrega para fora. Despeja os trastes numa cova profunda, cobre-a cuidadosamente com terra e depois planta grama por cima. Como foi que, de repente, o Senhor passou a contar histórias? E por que gostava de contá-las? Porque reparei como as histórias são elegantes e eficazes. De início, pensei que gostaria de ter esse poder, mas não tinha. De repente, no meio de um curso, alguém me pediu: conte uma história. Então me ocorreu subitamente a história do grande e do pequeno Orfeu. Ela está com o título Dois Tipos de Felicidade, em meu livro Die Mitte fühlt sich leicht an. Então o feitiço se quebrou. A partir daí, inventei e contei muitas histórias. Esse livro é No Centro Sentimos Leveza, a tradução. Histórias próprias? Sim, claro. Elas simplesmente ocorreram assim. Frequentemente, eu não as dirijo àquele a quem são destinadas, mas a todos, pois eu mesmo já fiz essa experiência. Num grupo em que a terapeuta contava uma metáfora para cada participante. A minha não serviu para mim, mas a de um colega me serviu. Assim, muitas vezes, conto histórias sem dizer nada àqueles a quem as dirijo. Elas são para todos. Antes, quando eu eventualmente me irritava num curso, também contava histórias. Eram histórias para me vingar, uma forma elegante de vingança. Por exemplo, a história do general leproso que foi procurar um curandeiro. Este não lhe deu atenção e só mandou dizer-lhe: tome um banho no Jordão. Ele fez isso, depois foi para casa e disse à sua mulher: tomei um banho, estou curado, mas nada mais aconteceu. Então todos sorriem. Ou então a história da ajuda que contei uma vez. Jesus disse a alguém: levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Mas ele respondeu: isso eu não quero. Então Jesus diz aos discípulos: talvez ele dê mais glória a Deus do que eu. Essa história mostra como a resistência é importante e como eu a respeito. Não existe ajuda a qualquer preço. Diz-se que as histórias encontram o caminho para o inconsciente com mais facilidade do que outros recursos. Como atuam essas histórias mais precisamente? E por que muitas vezes é melhor contar histórias do que dar conselhos? Por exemplo, às vezes os pais têm problemas porque seus filhos já crescidos urinam na cama. A essas crianças podemos contar histórias
em que introduzimos pequenos episódios, como fechar uma torneira ou vedar uma goteira. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho chega à casa da vovó. Quer entrar pela porta e repara que uma goteira está pingando. Então diz para si mesma: eu vou consertar isso primeiro. Dirige-se ao barracão, pega um pouco de piche, traz uma escada, sobe nela, veda a goteira para que a entrada não fique molhada. E então entra para visitar a vovó. Ou então, em Branca de Neve e os Sete Anões, de manhã chega um anão que se queixa de que choveu nele de noite e que acordou molhado de manhã. Branca de Neve lhe diz então: vou consertar isso logo. Quando os anões saem para trabalhar, ela sobe ao telhado, vê que uma telha se deslocou e a repõe em seu lugar. Quando o anão chega de tarde, está tão cansado que se esquece de perguntar sobre o teto. De manhã, ele se esquece também, pois tudo está em ordem. Um homem cuja filhinha molhava a cama contou-lhe à noite essas histórias, e elas fizeram um efeito imediato. Na manhã seguinte, a cama estava seca, mas ele teve uma experiência curiosa. Antes, quando contava à sua filha, à noite, contos de fada, ela sempre cuidava que ele as contasse com as mesmas palavras, sem nada acrescentar ou omitir. Entretanto, contra essas variações, ela não protestou, aceitando-as como naturais. Então vemos que a alma ciente da criança faz uma aliança com a história. A alma quer a solução, sem que ela seja expressa abertamente. Dessa maneira, com a percepção e o estímulo, a criança pode adotar uma nova atitude. Naturalmente, a criança percebeu o que o pai disse, senão isso teria sido ineficaz. Mas, ao aludir ao problema sem dizer o nome, o pai respeitou a vergonha da criança e sentiu-se respeitada, ela sentiu-se respeitada, porque ele a tratou com tanto cuidado e pôde reagir. A criança sabe que urina na cama é algo de que não precisamos falar-lhe. Ela também sabe que não deve fazer isso. Também isso ninguém precisa dizer-lhe. Se lhe damos um conselho ou tocamos em seu problema, ela se sente inferiorizada. Se seguir o conselho, os pais ganham em autoestima e a criança perde. Rejeitando-o, ela se protege contra a perda da autoestima. Justamente porque lhe demos um conselho, ela precisa agir de modo diferente para preservar em sua dignidade. A dignidade é o que há de mais importante para cada ser humano, inclusive para uma criança. Ela segue de bom grado um conselho apenas quando percebe nele um profundo amor. Assim são as histórias. Elas ajudam as pessoas a preservar a sua dignidade num processo de cura. Depois disso, o Senhor se ocupou com terapia familiar e nos Estados Unidos frequentou seminários dirigidos por Lecady e Ruth McClendon. Neles foram feitas constelações familiares? Eventualmente. Na época, eu pensei, aqui está o futuro. Mas, inicialmente, continuei o meu trabalho com os grupos. Entretanto, depois de um ano, eles se transformaram numa terapia familiar. Adotei o método da constelação familiar e lhe dei um novo desenvolvimento. De repente, tudo se harmonizou. Ok. Vamos dar uma paradinha aqui para poder fazer uma breve análise sobre essa lindeza que é as compreensões e o trajeto de Werther e a delicadeza como ele compreende
os processos humanos. Aliás, não só a delicadeza, que nem sempre ele foi delicado, né? Quem conheceu o Berto de perto sabe, como um bom alemão, que tem também as suas bravezas. Mas eu falo da genialidade. Genial. Genial. Primeiro, quando ele faz essa trajetória desses 50 anos, quando ele coloca assim: eu não estava pronto ainda aos 50 anos. E aí isso me mostra uma outra frase de Lacan que diz: não se apresse por compreender as coisas rápido demais. É? Ele tinha 50 anos e não compreendia, não estava pronto, ele estava imaturo. E você, que tem 30, 40 anos, 20 anos, que não tem essa preparação toda que o Bert Helling teve, como você se sente cobrado a ter resposta ou a ser uma pessoa que tenha condição de dar passos mais assertivos? Aí tem dois movimentos que precisamos saber, né? Que, primeiro, é este que não se apresse em compreender as coisas rápido demais. Precisamos experimentar o máximo que a gente possa. Então, é preciso força e determinação para isso. A outra é quando eu me arrogo a achar que eu, por ser inteligente e não ter vivido muita coisa, eu acho que eu saiba mais de quem já viveu. É a experiência que está na alma. A experiência está amalgamado na alma. Quando você traz essa questão das histórias, e antes disso eu quero fazer um comentário a respeito do que ele percebe, qual é a questão do cliente. Olha só, essa dor primitiva, a dor primária, nossas dores primárias. E aí ele fala do movimento interrompido. Resulta da interrupção de um movimento de aproximação. Ou seja, também está ligado ao processo do nascimento. Tem pessoas que é mais ativa, é mais disponível, está mais predisposta a viver do que outras. Isso também tem a ver com o quanto de nascimento que as pessoas experimentam ao nascer. Já ouviram falar em Apgar? É uma tabela que é medida a vitalidade do bebê quando ele nasce. Então, ali já traz uma marca fundamental. Como eu vou estar disposto para estar na vida? E se esse movimento em direção à mãe e depois em direção ao pai não foi interrompido, que esse é a grande questão da humanidade, são os movimentos interrompidos pela fonte primordial. Então, essa fonte, movimento primeiro para a mãe e depois com o pai, ela traz intrínseco o processo existencial de todas as pessoas. Então, são de natureza sistêmica. Então, tudo que a gente passa. O que é que quando ele fala natureza sistêmica, o que é que ele está querendo dizer com isso? Natureza sistêmica ou remonta aos traumas pessoais. A natureza sistêmica é aquilo que, pela epigenética, passa de geração em geração. E os traumas primários ou traumas pessoais são aqueles vividos na infância. Que é aquele que, quando a gente faz esse movimento de não suportar, da insuportabilidade dos eventos, tendemos a esquecê-lo para poder sobreviver. Só que tudo que está embaixo um dia emerge. Então, os nossos traumas precisam ser curados
compreendidos, assim como ver os processos familiares que atuam sobre nós é fundamental. Mas eu quero chamar a atenção a esse ponto aqui nesse exato momento, que é o movimento interrompido. O movimento interrompido também é um dos traumas mais fortes que alguém pode passar. A criança é interrompida de ir para a mãe. Quando ela é interrompida de ir para a mãe, aí se interrompe o processo vital da vida. Porque a mãe é a fonte da energia. Porque ela passou por dentro desta mulher. Essa mulher comum, que tem todos os defeitos, como tem a humanidade, como todas as pessoas. Então você olha para você e pergunta, qual é a minha perfeição? Ou talvez aí você descubra as suas imperfeições. E aí você pode avaliar o que a sua mãe passou, da forma como ela viveu, o que ela experimentou. Talvez você, no lugar dela, não soubesse o que fazer. E aí você pode reconhecer essa grandeza. E pode também fazer um movimento, que é um movimento terapêutico, em direção à mãe. E é muito bom quando se faz esse movimento em direção à mãe, porque usamos das histórias do Berto também. Então, ir nessa direção. E aqui ele fala que ele precisou passar por tantas outras formações para descobrir a sutileza que vivemos e que aprendemos com as constelações. Olha, ele fez grito primal, ele fez a psicanálise, ele fez a análise do script, que ele usa até hoje. A análise do script é aquilo que traz, né, o script de vida, aquilo que a gente repete, muitas vezes como padrão. E aí os padrões de repetição. Análise de script. E com o PNL, com o Milton Erickson, né, que é o criador da hipnoterapia, e ele também aprendeu com a programação neurolinguística esses pequenos movimentos, perceber os pequenos movimentos. Num processo terapêutico, eu já introduzi há muito tempo isso, né? Numa sessão de terapia, e nas constelações, é olhar para os pequenos movimentos que trazem todas as informações. Não precisamos usar muitas palavras para compreender o que algo está submerso aos comportamentos. Às vezes, uma forma de olhar, uma forma de se colocar, algumas palavras-chave vai dando norte para que se possa fazer um bom trabalho. E a sutileza de poder observar. O que mais o Berto fez? A observação. Ele também passou por muito tempo, enquanto estava fazendo todos esses trabalhos, principalmente do primal, de fazer as meditações. Então, aí surge a facilidade em compreender as coisas e transformar em algo que faça sentido para o cliente através de histórias. O que ele traz aqui? Pequenos movimentos são, muitas vezes, os mais importantes. Ou seja, a verdadeira questão do cliente. Ele traz duas histórias bem interessantes, né? Quando ele coloca, nenhuma palavra foi dita. Ou seja, tudo foi vivenciado e nenhuma palavra foi dita. Porque o que importa, gente, não é o que o terapeuta esteja dizendo, é o efeito que causa em você aquelas palavras ou aquele entendimento. Às vezes o terapeuta falou uma outra coisa, você decodificou através das suas premissas algo importante e algo se abre.
e você faz uma grande viagem de transformação. Precisamos do outro sempre. Ninguém muda sozinho. Não mudamos ninguém por deliberação própria. Não, ninguém muda sozinho. Nós mudamos nos encontros. Bem, e depois ele traz algo que é fantástico, né? Quando ele pôs isso em movimento e descobre essas preciosidades que foi utilizado nesse trabalho com constelação. Tem uma frase aqui que é interessante. Essa história mostra como a resistência é importante e como eu a respeito. Não existe ajuda a qualquer preço. Quando ele está dizendo aqui, ele está falando da intenção. O Beck traz uma forma bem interessante. O caminho do conhecimento, ele passa pela percepção, observação, sintonia. Então, quando se faz isso e a percepção, você vai refinar o que você está vendo, é aquilo que você está sentindo. O que te faz sentir, faz sentido. E a hora que depois ele utiliza isso como sentido, ele conta as histórias. Olha que lindeza quando conta a história dessa criança que ficou fazendo xixi de noite na cama. E a criança compreendeu isso. Então, ele coloca o seguinte: então vemos que a alma ciente da criança faz uma aliança com a história. Ou seja, as crianças não precisam de muito blá, blá, blá. As crianças não precisam de algo coercitivo. As crianças não precisam, além da coerção, ela não precisa ser desrespeitada. Olha o que ele traz. Que lindeza isso aqui. Naturalmente, a criança percebeu o que o pai disse. Senão, isso teria sido ineficaz. Mas, ao aludir ao problema, sem dizer o nome, olha a sutileza disso, gente. Não precisou falar do nome, não precisou coibir a criança, não precisou fazer nenhum tipo de retaliação, mas o pai respeitou a vergonha da criança. O pai respeitando a vergonha da criança, ela responde porque ele a tratou com tanto cuidado e pôde reagir. Geralmente, se fizermos uma leitura cursiva sobre isso, é algo que passa desapercebido, que não estiver vivendo alguma questão nessa natureza. Mas quando a gente para e faz essa reflexão, as pessoas que têm filhos pequenos, ou que tiveram filhos pequenos, ou que foi um dia criança, sabe que isso aqui é real. Por que existem crianças rebeldes? Por que existem adolescentes rebeldes? Porque algo está querendo ser visto, mostrado. O que nós fazemos com a nossa ignorância? Desrespeitamos a criança, coagimos a criança, quiçá, né? Batemos também e fazemos atitudes violentas. E eu digo, se a criança aprendeu a bater e a ser violento, aonde foi? E os adultos não querem se responsabilizar disso? E falar, é a criança a problemática? A gente precisa ver isso sistemicamente.
sistemicamente para ver o que procede esse comportamento, digamos assim, ó, esse, quando eu coloco entre aspas, assim, disfuncional. As pessoas gostam de dizer, fulaninho tem um problema disfuncional, porque a família é disfuncional. Sabe? Aquela coisa assim, bem disfuncional. Então, a gente precisa saber ler respeitosamente e dar dignidade aos problemas que aparecem. A criança sabe que a urina na cama é algo, a criança sabe, é algo de que não precisamos falar. Ela também sabe que não se deve fazer isso. Também isso ninguém precisa dizer. Se lhe damos um conselho ou tocamos o seu problema, ela se sente inferiorizada. É a mesma questão das pessoas não quererem receber nenhum tipo de fala que muitas vezes é levada por um lugar crítico e fica ressentido porque alguém falou algo na testemunha de outros, porque os elogios precisam ser públicos, mas alguns feedbacks precisam ser no privado, e a criança é sempre muito exposta. Eu sei que é na tentativa de fazer a criança ter vergonha, mas é um efeito rebote, é um tiro na culatra. A criança não vai se sentir assim. A criança precisa aprender. Como todos nós estamos aprendendo, que aqui é um momento de uma reaprendizagem. E eu não faço nada diferente daquilo que você já sabe. Aqui é somente para que a gente possa se relembrar do que a nossa alma já. Qual é a questão? É que ficamos prisioneiros naquilo que o outro pode achar ou naquilo que o outro disse que é o verdadeiro. E esquecemos de olhar para dentro, para a nossa alma, aonde tudo sabe. Então, se você precisa estar e necessita somente escutar o outro e não escutar a própria alma, e muitas vezes os chavões são esses, né? São muitos chavões. Se seguir o conselho, os pais ganham em autoestima e a criança perde. Qual é a grandeza? Aonde está a grandeza? Então, que a gente possa perguntar onde está o amor. Rejeitando-a, ela se protege contra e perde da autoestima. Será que tem poucas pessoas com baixa autoestima? Poucas. Não, muitas, inúmeras. Né? E então, às vezes, se você gosta de gente rebelde, gosta. Que é a tentativa de se fazer mostrar aquilo que não foi visto. Gente, muita coisa bonita, né, para que a gente possa adentrar nesse caminho do conhecimento. E muitas são as importâncias. Então, se a gente escuta algo que faz ressonância com a nossa alma, em algum nível a nossa alma já sabe. E você esqueceu. Isso aqui é só uma relembrança. Relembrança. Bem, deixa eu agora deixar esse espaço para que vocês possam falar, perguntar. Quem gostaria, pode ser por aqui pelo Instagram também. Quem quiser fazer alguma pergunta. E quem estiver aqui no YouTube também. Algo pegou vocês? Me pegou em cheio. Estou aqui. Aí, tá aí, peraí. Sim, aonde te pegou? Ah, a questão de que a gente não pode ajudar a qualquer preço, eu acho que isso é algo que me pegou em cheio.
E o lidar com a criança, né? Eu, eu, eu penso e repenso muitas vezes sobre isso, como lidar com a criança de uma maneira mais digna possível. E eu acho que uma grande parte dessa geração, que é a mesma geração que eu tô, tem um grande conflito de querer fazer diferente, de dar mais dignidade para os filhos. Às vezes a gente acaba caindo no erro de se voltar contra os nossos pais, que são a fonte da força, né, da nutrição no processo. Mas para mim o maior desafio é muitas vezes não ter a ferramenta, porque é igual essa coisa da história que eu estou lendo agora, né, que a gente leu agora, como algo tão simples pode fazer um efeito magnífico e já, tipo assim, abriu minha mente num outro nível. Porque é justamente às vezes eu converso com o Hélio isso, né? Tá, a gente não quer bater, a gente não quer expor, mas o que que a gente vai fazer no lugar disso? Se tudo que a gente, né, as experiências que a gente passou não foram experiências que foram experiências de que a gente foi exposto quando criança e tudo, e aí, tipo assim, a gente quer fazer diferente agora, mas o que que a gente vai fazer? Então requer um esforço, né? Requer estudo, requer leitura, requer um esforço consciente para a gente mudar, para a gente fazer diferente daqui para frente. Uhum. Então, excelente essa colocação. E saber que ninguém muda ninguém, mas ninguém também muda sozinho, né? É. E esse E encontro está sendo um encontro. esse, esse é o encontro, onde a gente, dentro de um processo de crescimento, a gente compreende que algo não está bom, mas que algo pode ser feito de uma maneira diferente. Quando você fala desse conflito, né, queremos fazer diferente dos nossos pais, e quando vamos querer fazer diferente, a gente olha para os pais como errados? Aham. Essa é a experiência dos pais. Porque se a gente olha os nossos pais como errados, aonde fica o amor? Sim. Olha a, a junção que a gente precisa compreender profundamente. Pai, mãe, me permita fazer diferente de você. Complexo? Óbvio. Por quê? Porque a época deles, ou a era deles, diferente. Eles aprenderam diferente. Eles também pagaram um preço. Esse processo é um processo de evolução. Nós nunca tivemos tão bem, e eu acredito que nunca ficaremos tão bem no futuro. Eu só olho para o futuro. Eu acho que no futuro tem tudo de bom. E você fala de ferramentas. Eu olho para meus pais e digo, pai, mãe, você fez assim. Porque eu não estou aqui para julgar pai e mãe. Você está errado. Você está errado. Porque quem perde quando a gente faz isso somos nós mesmos. Perdemos porque desconectamos da força. Olha lá o movimento interrompido. Uhum. Quando vamos para o movimento interrompido, a gente paralisa o fluxo da vida. Pai, mãe, a vida foi como foi. A sua vida foi como foi. E então você se liberta da, do erro dos seus pais, não precisa assumir e herdar a culpa das coisas, mas simplesmente pede permissão. E quando se pede permissão para fazer diferente, não tem outro caminho se não for a humildade. Não tem outro caminho que não seja o ficar
pequeno diante dos pais. Por favor, me permita. Olha que atitude humilde. Me permita fazer diferente. Ou essa forma é sua. Eu farei diferente, com todo o amor e com todo o respeito. Ferramentas. Ferramentas de efeito. O simples. O simples. Leiam a história, introduzam os assuntos. É simples. Isso é um despertamento. Pedir permissão aos pais para fazerem diferente também é simples e é um despertamento. Se colocar na postura humilde parece que é o mais difícil. Então, quando você fala não se ajuda ajuda não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser. Não pode ser de qualquer maneira. E outra coisa que eu queria comentar aqui, não pode ser de qualquer maneira se o outro não pediu, né? Se não é a demanda do outro. E você só ajuda, um adulto só ajuda outro adulto nessa questão da reflexão. Ele falou no início sobre os sentimentos, né? Do choro, que a pessoa chorava quando recebia um presente, que aquilo era como se fosse uma necessidade de confirmação de que algo estava funcionando. E ele fala, e todo mundo chorava. Quando ela perguntou, esse choro, você ensinou aquele choro? E a terapeuta disse, sim. O que ela estava fazendo ali? Ela estava representando com um sentimento, para você chorar e ter lágrimas, você sentiu algo, mas você estava utilizando do movimento do sentimento secundário. Secundário. Então, esse é um grande ensinamento. Quando alguém chorar e fechar os olhos no choro, no grande desespero, esse é um sentimento secundário. Ele precisou fechar o olho, buscar uma imagem na alma para poder fazer esse efeito. Quando é que o sentimento é primário? Raiva, medo, tristeza, alegria, principalmente o choro, quando ele é feito de olhos abertos. Então, vocês, terapeutas, os pacientes começarem a chorar, fechar os olhos, botar a mão no rosto. Sentimento secundário. Ok, gente? Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima semana. Na próxima semana estaremos aqui na terça-feira. E obrigada porque vocês hoje estão aqui na quarta, porque o dia da nossa leitura é às terças-feiras. Então, um grande beijo, tudo de bom para vocês. Gratidão, Maria. Um beijo grande. Ok. Tchau. Tchau, meu bem.